Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa quarta live de hoje. Não avisei antes, porque eu não sabia que de fato poderia acontecer hoje essa live. Nós estávamos em reforma aqui em casa, então era barulho para tudo quanto é lugar. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que essa semana vai ter nossa live? Bom, gente, hoje estamos na nossa quarta live. Que Deus venha abençoar cada um de vocês que tenha aí assistido, que tenha participado. Que Deus venha abençoar. Vou estar iniciando já com a leitura da palavra. Se encontra no livro de Josué, capítulo 1 em diante. Que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo-ei-te-ei, tenho dado, como disse a Moisés. Josué, a narrativa nos conta que Moisés estava morto. E agora Josué torna-se o líder do povo de Israel. Josué, ele agora se torna o líder que precisa tirar o povo do Egito para levá-lo a conquistar a terra prometida. E o que Josué tinha de tão especial? Quais eram as suas qualificações para que ele pudesse se tornar o líder do povo de Israel? Em primeiro lugar, ele foi escolhido por Deus para liderar aquele povo. Josué, simplesmente não foi por acaso que Deus o colocou ele como líder. Deus o escolheu. Só que o que acontece muitas das vezes que muitos querem essa função de liderar, mas não está preparado. Josué, quando aconteceu que Moisés morreu e ele se torna-se o líder, ele estava preparado e Deus o colocou ele no momento certo e na hora certa. Em segundo, Josué, ele tinha visto as 10 pragas, ou seja, Josué tinha contemplado as 10 maravilhas ali que o povo passou dentro daquele Egito e a saída, porque ele também morava no Egito. Ele pôde contemplar todas as grandes maravilhas que Deus havia entregue ali para eles. Josué viu que naquele momento que Deus manda aquelas 10 pragas, ele simplesmente olha e não vê aquilo como algo simplesmente de que seja terrível, tenebroso, que Deus estava concedendo, mas não. Josué contemplou as 10 maravilhas que Deus enviou ali no povo, o Egito. O Egito, o povo estava escravizado. E o povo de Israel que se encontrava escravo do rei Faraó, eles clamaram a Deus por um libertador. Eles clamaram, eles oraram e Deus enviou quem? Moisés, ali para libertar aquele povo do Egito. E quando Deus levanta Moisés para liderar, e Deus então agora começa a fazer umas tremendas, grandes maravilhas, mostrar para eles que daquelas 10 pragas significava que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus estava com eles naquele determinado momento de maior dificuldade, porque eles estavam presos e não podiam sair, eram escravos, eles não tinham liberdade nenhuma para adorar o Senhor com dignidade que eles queriam. E diante disso, eles sofriam, padeciam naquele lugar. Deus, quando levou Moisés ali dentro para libertar aquele povo, saiba que não foi fácil, porque muitas das vezes a posição de liderança requer maturidade, requer inteligência. Moisés já tinha sido preparado para aquela função. Agora,
começa então a vir aquelas 10 pragas que Deus estava querendo dizer. Eu sou Deus que providencio, mostro para vocês quem eu sou, porque Deus já sabia que quando ele chegasse no deserto, ele ia enfrentar outras dificuldades. E quais eram as terceira qualificação de Josué? Josué foi uma pessoa que ficou lado a lado com Moisés durante 40 anos. Josué foi o ajudante pessoal de Moisés. Ele estava sendo preparado por Moisés. Saiba que muitas das vezes, quando você vai exercer uma função que lá na frente é de maior responsabilidade, é de maior, que exige de você inteligência, exige de você amadurecimento, exige de você processos. Saiba que Deus sempre vai colocar pessoas certas no seu lado para te dar a sustentação que você precisa, para te dar os conselhos que você muitas das vezes precisa ouvir. E às vezes não vai ser de acordo com o que você quer ouvir, mas vai ser de acordo com o que você precisa para crescer, para amadurecer, para enfrentar quando vier a liderança sobre as suas mãos. Então, quando Moisés morre, Josué assume o posto de líder. Ele já tinha sido preparado por Moisés diante daquelas circunstâncias dentro do deserto, a qual ele já estava. Durante 40 anos que Moisés passou naquele deserto, Josué estava a seu lado, aprendendo todos os desafios que ele precisava ter sobre controle diante das suas mãos. Ele estava aprendendo a ter amadurecimento, ele estava aprendendo a ter equilíbrio emocional, ele estava aprendendo a ser um homem firme, ele estava aprendendo a ter postura, atitude, ele estava aprendendo como lidar com o povo, porque quando aquele povo saiu do Egito e chegou no deserto, eles simplesmente reclamavam de tudo. Eles passaram a murmurar de tudo. Tudo para eles nada estava bom. Tudo eles reclamavam. E ao ponto de falar que preferia voltar para o Egito do que viver dentro do deserto. E Deus já havia enviado aquelas 10 pragas para mostrar que Ele é o Deus sobre aquele povo, que Ele estava com eles. Só que o que acontece? Aquele povo viraram as costas diante das pequenas dificuldades que enfrentava naquele deserto. Por que eu falo diante das pequenas dificuldades? Porque dentro do deserto, Deus mandava um maná do céu. Dentro do deserto, as suas roupas não se desgastavam, seus sapatos não acabavam. Deus, Ele era a providência para eles dentro do deserto. Só que eles viravam as costas por qualquer problema, por qualquer dificuldade. O povo virava as costas para Deus. E eles, ao invés de clamar, agradecer, não, simplesmente voltava-se contra ao Deus de que eles tanto pediram um libertador. Eles não estavam mais sendo escravos lá do rei Faraó. Eles não eram mais escravos do rei Faraó, mas eles estavam sendo escravos das suas próprias vontades. Eles estavam presos com seus corações na idolatria. Nos seus corações não havia Jesus Cristo dentro deles. Muito pelo contrário, senão eles não reclamavam tanto. Mas Josué, ele era um homem cheio de Deus, ele era um homem inspirado na palavra. É um homem que cresceu ao lado de Moisés. É um homem que tinha os princípios e ele tinha o conhecimento sobre, não só o conhecimento superficial da palavra de Deus, mas ele sabia quem Deus era com ele e com o povo. Terceiro, Josué, mas Caleb, eles foram, quando chegaram ali dentro do deserto, Moisés deu uma ordem para Josué, mais 11 homens, para que entrassem na terra e espiassem. Josué mais Caleb foi os únicos que voltaram de lá da terra e falaram para Moisés. Falaram o seguinte para Moisés: nós podemos conquistar aquela terra prometida porque nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. Josué em nenhum momento ele colocou a sua força, a sua grandeza
nele, mas colocou em quem poderia o ajudar, em quem poderia entrar com eles e serem capazes de conquistar aquela terra prometida. Mas os outros simplesmente falaram: é impossível entrar naquela terra, Moisés. É impossível nós conquistarmos aquele território, porque ali tem homens grandes, homens com uma postura de força. Eles são fortes, são robustos, eles têm uma grandeza neles, são enormes. São homens muito grandes, muito fortes. É impossível nós conquistarmos aquela terra. Josué mais Caleb foram os únicos que não olharam para a estatura ou quem eram aquelas pessoas, mas eles olharam e simplesmente falaram: Moisés, nós podemos conquistar na força do Senhor, nós conseguiríamos sim entrar e possuir aquela terra prometida. Eles não olharam para o gigante. E Deus pergunta: qual é o gigante que você tem colocado diante da sua vida quando as dificuldades chegam? Qual é o gigante? Saiba que Deus é contigo. Josué não olhou nenhum momento para aqueles homens que eram grandes ou que eram fortes e que ele em nenhum momento se inferiorizou, mas os outros, os espias, se tornaram frágeis diante daquelas pessoas. Eles se viam pequenos, eles tiveram sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade de entrar naquela terra e conquistá-la. Eles não conseguiam ver que Deus era com eles. Eles não conseguiam ver que Deus estava ali com ele. O mais importante é que Deus nunca o abandonou, mesmo no meio do deserto. Deus nunca vai te abandonar em meio às dificuldades. Deus nunca vai te abandonar em meio às tempestades da sua vida. Só que quem é o gigante que você tem olhado e tem colocado ele como grande na sua vida? Porque ali está a sua maior dificuldade. Quando nós olhamos para os gigantes, aqueles espias olharam para aqueles homens que eram fortes e eles enfraquejaram e falaram que era incapaz de entrar naquela terra prometida por conta daquelas pessoas que eles achavam que eram grandes. Mas Deus não olha assim para mim, Ele não olha assim para você. Saiba que Ele é o suficiente sobre a sua vida. Saiba que Ele é grande, Ele é poderoso. O mais interessante, por que Deus escolheu então Josué para ser o líder? Deus escolheu porque Josué estava completo. Josué, ele tinha o que muitos devemos ter: Deus no vosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas, conhecer quem Ele é. Isso não quer dizer que Josué não passou por dificuldades e problemas. Josué era como ele era novo. Eu imagino que grande foi as afrontas que ele deveria ter enfrentado. Muitos olharam para Josué e falaram: mas você, seu líder do povo? Você, seu líder do povo de Israel? Não, não tem como. Jamais, jamais. Não tem como você ser o líder do povo. Não tem como você vencer alguma... Você ainda é novo. Mas só que Josué, ele passou pela escola junto com Moisés. Josué aprendeu que tudo que ele precisava para liderar aquele povo. E o melhor, Josué, ele tinha os princípios da palavra de Deus. Josué sabia em quem ele estava confiando. E a confiança dele não vinha do homem, mas vinha de Deus. Então grande foi a conspiração sobre a vida de Josué quando ele estava na posição de líder. Sabe que quando Deus te coloca numa posição, sempre vai ter olhares para você e muitas das vezes não vai ser os positivos, vão ser os negativos. Mas saiba que em todos Deus te dá vitória. Em todas essas circunstâncias, Deus não vai te abandonar. Ele cada vez mais te capacita e você ganha novas experiências. Quem você tem colocado na sua vida hoje como gigante? Para quem você tem olhado? Olhe somente para Deus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas siga o alvo que é Cristo. Josué não olhou para aqueles homens grandes. Josué simplesmente falou, Josué se colocou diante de Deus. E o que Deus fala para Josué? Josué, tem de bom ânimo. Porque ele sabia que grande seria a batalha,
que não seria fácil para ele estar diante daquele povo, porque Deus fala para Josué: Josué, tem de bom ânimo, porque ele ia desanimar, ele ia enfraquejar, ele ia ter momentos dos quais ele ia falar: eu não consigo, eu não posso. Mas Deus fala para ele: Josué, tem de bom ânimo. E hoje Deus fala para você: tem de bom ânimo. Não murmure diante das dificuldades, não reclame diante da situação. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficaram 40 anos no deserto por causa das suas reclamações, por causa das suas murmurações. Saiba que eles começaram a andar em ciclo o tempo todo e nunca saía do lugar. Muitas das vezes você está andando em ciclos na sua vida e nunca tem saído do lugar, porque você tem muitas das vezes reclamado e murmurado, ao invés de conversar com este Deus, ao invés de se colocar diante de Deus e falar para Ele que Ele é o suficiente sobre a sua vida. Para quem você tem olhado? Muitos do povo de Israel morreram dentro do deserto, eles não alcançaram e não viram e não conquistaram a terra prometida. O fato deles não conquistar significa que eles não viveram as promessas de Deus. Eles não viveram aquilo que Deus tinha sobre a vida deles. Saiba de uma coisa: Deus tem promessas sobre a sua vida. Não fique no meio desse deserto andando em ciclos, mas pergunte para Deus: Pai, em que eu posso crescer? Não, o que o Senhor está querendo? Em que áreas que o Senhor quer que eu amadureça e aprenda, e para que eu possa vencer esse processo cada dia ao seu lado. Saiba que Deus é contigo, em nenhum momento Ele vai te abandonar. Muitos que morreram no deserto não tiveram as promessas de Deus cumpridas sobre a sua vida por conta das suas próprias atitudes. Que atitudes você está tendo quando as dificuldades chegam na sua vida? Que atitude você está tendo quando você entra no deserto e olha para um lado, olha para o outro e não vê em momento nenhum uma saída? Saiba que Deus é a saída. Saiba que Deus é a solução. Em quem você tem confiado nesse dia de hoje? Confia somente em Cristo. Não olhe para o homem, porque muitas das vezes, quando nós olhamos para o homem, nós vamos enfraquejar. Nós vamos simplesmente perder as esperanças. Mas quando nos colocamos diante de Deus, saiba que Ele é contigo e com Ele você pode vencer todas as tempestades, todas as batalhas. Não importa qual é o gigante que se levanta contra a sua vida, maior é Deus na sua história. Maior é Ele. Não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu por você. Por você Ele abriu o mar. Lembra quando o povo precisava sair do meio daquele Egito? Deus fala para Moisés: Moisés, toca nesse mar, e ele se abre e se torna terra seca, e a parte esquerda da direita se vê água, mas no meio dela, eles passaram. Deus está falando contigo: eu sou a saída no meio do deserto, eu sou a saída no meio da tempestade. Confia em mim e você irá vencer. Não olhe para suas dificuldades, porque Josué mais Caleb, eles não olharam para aqueles gigantes que eles tinham que ir lá e contemplar e possuir aquela terra prometida. Muito pelo contrário, eles entraram, eles voltaram motivados, foram os únicos que voltaram e falaram para Moisés: podemos conquistar sim, Moisés, com a ajuda do Senhor, podemos entrar e possuir. Os outros simplesmente falaram: é impossível. É impossível quando você não coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida. É impossível quando você não coloca Deus em primeiro lugar na sua história. Vai ser impossível de conquistar. Mas saiba de uma coisa: o povo que morreram no deserto e não entraram na terra prometida, eles não contemplaram a presença de Deus na vida deles. Eles não contemplaram o cumprimento da promessa. Isso é muito sério. Voltar para trás não é uma opção. Não desista do que Deus tem para sua vida. Não volte atrás daquilo que Deus colocou nas suas mãos, por mais difícil que seja. Não desista da posição que você está
que você está hoje, o que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer, não desista, não entregue, siga em frente, não fale eu não consigo, isso não é para mim, eu vou entregar, eu não quero. Deus está falando contigo nesta noite, não desista, aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos, é Ele que vai fazer, é Ele que vai operar. Se coloque simplesmente na posição que Deus te quer, se coloque diante de Deus, não importa o que você está passando, em Cristo você é mais que vencedor, em Cristo você pode todas as coisas porque Ele te fortalece, em Cristo Ele é a sua providência. Não precisa simplesmente recusar a viver o que você está vivendo hoje e falar para Deus: Pai, e por que isso está acontecendo? Comece a adorar. Lembra do povo, lembra do exército? Lembra da história de Josafá? Quando vieram aquele exército contra eles, o que Deus falou para eles? Coloque à frente os ministros de louvores e adoram. Eles não precisaram de armas, eles não precisaram de espadas, eles não precisaram guerrear, o próprio Deus guerrearam por eles. Deus é o Deus que guerreia pela sua vida hoje, pela sua história hoje, pela sua família hoje. É Ele que entra, é Ele que guerreia, é Ele que faz. Muitas das vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Saiba que com as nossas próprias mãos nós não podemos vencer guerra nenhuma. Quando nós chamamos Cristo, é Ele que concede a estratégia, é Ele que concede o livramento, é Ele que dá a vitória, é Ele que entra e faz uma nova história. Não importa o que você está passando, se coloca diante de Deus, ore, peça direção, peça estratégia, peça para que Ele entre. Peça para Deus, fala para Deus: Pai, eu posso estar no meu limite, mas o Senhor é o Deus que superou todos os limites que um ser humano poderia alcançar quando o Senhor morreu naquela cruz. Eu posso estar no meu limite, mas eu não vou deixar de orar, porque Tu és a minha força, Tu és o meu sustento, Tu és o Deus que entra comigo nesse deserto, Tu és o Deus que não me abandona, Tu és o Deus que não esqueceu de mim. Pode tua mãe te abandonar, mas o Senhor não te abandonou. Pode muitos virarem as costas para você, saiba que Deus é aquele que nunca fez isso por ti, senão Ele não teria morrido naquela cruz por você. Pode muitos se recusarem a ser seus amigos, não importa, Jesus é seu amigo. Pode muitos não te dar oportunidades que você muitas vezes gostaria de ter. Saiba que em Cristo Ele é a sua oportunidade. Saiba que muitas das vezes você pode estar enfrentando momentos difíceis dos quais você vem a dizer muito zomba, mas Deus é aquele que te exalta no meio desse deserto, e é Ele que te faz crescer, e é Ele que te faz prosperar, e é Ele que te faz alavancar e saber quem Ele é. Josué, quando você entrou na posição de liderança, Deus falou para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso no meio das suas dificuldades. Seja forte e corajoso no meio das suas tribulações. Seja forte e corajoso diante das suas fraquezas e diante das suas limitações que você acha que você não é capaz. O sentimento de incapacidade não pode colocar no nosso coração a incredulidade. Saiba que quando a incredulidade entra no nosso coração, tira o nosso foco diante de Deus, porque a incredulidade nos afasta de Deus, porque não tem como andar lado a lado com Deus se eu tenho dúvida de quem Ele é. Não tem como eu andar lado a lado e saber quem Ele é se eu tenho dúvida, se eu tenho incredulidade, se eu não acredito na palavra dEle. Se Jesus falou que Ele vai cumprir as promessas sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Ele não é o filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem dito Ele, não faria. Tem dito Ele, não cumpriria. Ele vai cumprir as promessas de Deus sobre a sua vida. Saiba que tudo precisa de um processo. Josué, para ser líder, ele andou com Moisés durante 40 anos, aprendendo liderança, aprendendo a ter postura, aprendendo a ter atitude, aprendendo a ter bons hábitos. Muitas das vezes, a posição que você quer, a bênção que você quer, exige de você o quê? Mudança de atitude, mudanças de hábitos. Quais são suas atitudes hoje no meio da dificuldade? Isso vai revelar que o que você quer para sua vida no amanhã. Se você se enfraquece de qualquer dificuldade que vem sobre a sua vida, qualquer dificuldade, você perde o ânimo, você perde a motivação, você diz: eu não vou fazer as bênçãos do Senhor. Jesus olha e vai falar: não
não está preparado para receber minhas promessas. Se esteja pronto para as promessas de Deus acontecer sobre a sua vida. Peça para Deus te preparar para o algo novo que você quer viver na sua vida. Mas não desiste de Deus. Saiba que tudo exige processo, exige preparação, exige amadurecimento para ter as bênçãos de Deus acontecendo, as promessas de Deus acontecendo sobre a sua vida. Você precisa primeiramente mudar suas atitudes, mudar seus hábitos, ter mudança de mentalidade. Se ter propósito, ter intimidade com Cristo, saber quem Ele é. E muitas das vezes nós ficamos focados tanto na promessa de Deus, no cumprimento, naquilo que Ele já prometeu, que Ele vai fazer. Mas nós esquecemos que a maior promessa de Deus na nossa vida é entrar dentro da mansão celestial que Ele foi preparar para nós. Saiba que em tudo que nós devemos ter um coração voltado para Deus. Saiba que tudo que nós devemos ter é uma adoração reta, é um espírito reto e contrito diante de quem Ele é. Não abandonar os princípios, não abandonar a palavra de Deus, simplesmente porque muitas das vezes não está acontecendo o que nós gostaríamos que acontecesse. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quem você tem colocado diante da sua vida? Quem você tem adorado? Porque muitas das vezes nós falamos, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu amo as palavras. Mas aí Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida. O próprio Deus permite. Para que Ele venha para que você venha saber se você realmente ama a Deus ou não. Porque muitas das vezes falamos, amamos o Senhor, espere. Aí Deus simplesmente nos leva ao deserto. Porque é no deserto que nós vamos saber quem Ele é sobre a nossa vida. É no deserto que nós vamos colocar diante de Deus e vamos adorar. Ou vamos perecer, ou vamos reclamar, ou vamos murmurar. Porque é muito fácil, quando as coisas estão indo muito bem, e falar, não, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu amo Ele, tá tudo certo. Mas quando os momentos chegam, aí esquecer, aí começamos a murmurar, mas Deus está falando, não, o deserto não é lugar de você murmurar. Saiba que eu estou contigo. Saiba que eu não desisti de você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu estou contigo, eu não desisto. Não me abandone por coisas tão pequenas. Se eu fiz algo grande para você quando morri naquela cruz. Aquela cruz foi o gesto mais bonito, mais sincero de Jesus Cristo, para mostrar para nós o amor dele por mim e por você. Quando ele morreu naquela cruz, ele falou, eu estou morrendo porque eu te amo, senão ele não tinha te chamado de filho amado. Saiba que você é filho amado de Deus. Você não é qualquer um. Você é escolhido por Ele. Saiba que Ele não te colocou nessa terra em vão. A sua vida não é em vão nessa terra. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para que você pudesse fazer coisas maiores, como Ele mesmo fala na palavra dele, que Ele nos chamou para fazer coisas maiores do que Ele fez sobre essa terra. E Ele nos chamou de cordeiros da verdade. Nós somos filhos amados, em imagem e semelhança do Senhor. O mundo hoje quer nos tirar a nossa verdadeira identidade, querem nos tirar a nossa essência. O mundo está atacando as nossas crianças o tempo todo, bombardeando elas o tempo todo com coisas infames, com coisas que não vai levar elas a nada. O mundo está o tempo todo bombardeando quem? As crianças, para tirar a essência, para tirar a identidade e para que se tornem adultos perversos e adultos que não saiba de valores nenhum. Mas saiba que Deus, que nesta noite, saiba que Ele quer te levantar como exército, porque nós fazemos parte da família de Cristo. Se nós fazemos parte da família de Cristo, nós somos um exército muito maior do que todas as armas que podem se levantar. Então Deus está chamando a mim, está chamando você para se levantar e orar e clamar por este mundo e falar, não, pode parecer que está tudo horrível aos nossos olhos, mas nós temos um Deus e nós não podemos enfraquejar nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós achamos que está uma calamidade. Cristo está conosco. Saiba que todas as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor, se chama a vinda de Cristo. Como que está a mim? Como está você? Como você está nesta noite? Será que se Jesus vier hoje, estamos preparados para encontrar com Ele? Será se Jesus vier hoje,
estamos preparados para subir e poder olhar para os olhos de Cristo e falar, não, Pai, aqui estão as minhas obras, aqui estão as minhas mãos. Será se Jesus vier agora, estamos prontos para morar com Ele neste reino? Tudo que está acontecendo ao nosso redor nos trata da vinda de Cristo. Mas Jesus fala na sua palavra, lá em Josué, seja forte e corajoso, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós venceremos. Ele deixou essa promessa para nós, que nós iríamos vencer as tempestades, nós iríamos vencer as dificuldades, nós iríamos vencer as diversidades, nós iríamos enfrentar tudo, não na nossa força, não na nossa própria motivação, porque muitas das vezes nós não temos motivação para nada, nós não temos ânimo, nós não temos energia, mas quando olhamos para Cristo e falamos, Deus, seja minha força, seja minha energia, seja minha motivação, seja meu ânimo nesse dia de hoje, Ele simplesmente renova a nossa força, renova a nossa fé, renova a nossa vitalidade, para que nós nos colocarmos diante dele e falar, só o Senhor é Deus e por isso eu te louvo e por isso eu te agradeço. Agradeça por esse Deus tão maravilhoso que deu a vida dele por mim e por você. Não abandone, tende bom ânimo, seja forte, seja corajoso. O que é ser forte? É na sua força? Não, é na força dele. O que é ser corajoso? É diante da minha estatura física? Não, é na estatura dele, que é todo poderoso, que é forte, valente e pronto para cumprir. Saiba que quando se você está nessa posição que Deus te chamou, siga em frente, não desista, tende bom ânimo. Muitas das vezes passamos por momentos difíceis, e quem hoje não tem dificuldade? Todos passam por dificuldade, desde o rico até aqueles que são muito pobres. Todos enfrentam dificuldade, seja qual área for, e Deus fala, seja forte, corajoso, tende bom ânimo. Levante a cabeça, siga em frente. Não desista. Não desista porque Ele não desistiu de você. Siga em frente. Não abandone Cristo por nada. Josué não abandonou a posição que Deus tinha colocado ele de liderança no meio da dificuldade. Ele continuou. Ele perseverou. Ele não abandonou. Por mais que muitos foram contra, mas Deus era com ele. Não importa onde Deus te colocou, o importante, faz tudo para a honra dele, faz tudo por amor a ele. Não importa quem se levanta, está lutando contra Deus, então olha para Cristo. Olha para esse Jesus que sempre quando olha para você te vê forte, te vê corajoso, te vê valente, te vê grande. Ele não te vê pequeno. Quem nos vê pequeno somos nós. Quem olha para nós mesmos e muitas das vezes nos sentimos capazes somos nós. Muitas das vezes olhamos para nós e colocamos todo o sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade e falamos que nós não somos ninguém, mas em Cristo somos mais que vencedores. Fale para Deus, Deus, a partir de hoje eu quero ter uma mudança de mente, porque a partir do momento que nós olhamos para nós e nós nos vemos como Cristo nos vê, significa que nós temos limitações, significa que nós temos uma crença errada de quem Deus é sobre a minha e a sua vida. Quando nós olhamos de uma forma errada para nós mesmos, significa que nós estamos tendo uma crença que não é de Cristo, mas é uma crença baseada nos padrões externos deste mundo, e nós não estamos nos padrões externos deste mundo, nós fazemos parte do padrão de Cristo. Então simplesmente tenha uma mudança de atitude, porque ser líder é ter mudança, é ter uma posição de que você pode olhar para as dificuldades, você pode passar por problemas financeiros, seja lá qual for, e você vai passar de cabeça erguida falando, não, meu alvo é Cristo, Jesus vai me dar vitória, essa prova não é para sempre, Deus vai me fazer crescer nesse deserto, Deus vai me fazer amadurecer nele. Não simplesmente nos motivar e achar que tudo tá dando errado e vai continuar dando errado. Não, é olhar para as dificuldades e buscar nele o refrigério, buscar nele a providência, buscar nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Não desista. Não desista de Deus por momento nenhum da sua vida. Seja forte, seja corajoso como Josué. Vence todas as dificuldades, não na sua força, mas na força de Cristo. Saiba que muitas das vezes a dificuldade vem e nos afronta,
mas Deus está te dando vitória e você está gerando o seu testemunho, você está escrevendo a sua história. Não desista de escrever a sua história. A cada dia que você faz é um processo, é um progresso. Você pode dizer, Jeff, já desisti tantas das vezes. Volte hoje a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Volta hoje. Não importa quantas vezes você recomeça e está com medo de recomeçar. Não tenha medo. Não tenha medo de recomeçar. Não importa se você recomece 2, 3, 4, 5 vezes. Desde que você não desista, siga em frente. Recomece hoje. Fale, hoje eu recomeço minha nova vida com Cristo. Hoje eu recomeço a andar com Cristo novamente. Hoje eu recomeço a minha vida diária de oração. Hoje eu recomeço a minha leitura diária da palavra. Hoje eu recomeço a fazer aquilo que eu sempre tenho procrastinado não fazer. Recomece hoje. Não importa quantas das vezes você tente, desde que você não desista. O único caminho para a derrota é a desistência, mas você pode mostrar quem você é em Cristo. Recomeçando 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, não importa. O importante é você seguir em frente e não desistir. Não desista. Não desista de Cristo. Não desista do que Cristo tem falado a seu respeito. Não desista. Olha para Jesus. Josué foi forte, corajoso, mas ele estava na coragem dele, na força dele, no ânimo dele? Não. Ele estava no ânimo, na força, na coragem de Cristo. Ele olhou para o lado, ele viu toda a dificuldade que tinha para entrar naquela terra prometida, mas ele foi o único que voltou e falou: o quê? Podemos conquistar. Ele era um homem motivado. Ele era um homem pra cima, valente. E é isso que Deus quer de mim, de você, diante da dificuldade. E não se abaixar. E não simplesmente se motivar e abaixar a cabeça. Porque quem quer sua cabeça para baixo é o inimigo. Mas Cristo quer você pra cima. Cristo quer você valente. Cristo te fez com você um guerreiro. E um guerreiro nunca foge da batalha. Um guerreiro nunca foge daquilo que Deus chamou. Um guerreiro segue em frente diante do que Ele colocou nas suas mãos. Não desista. Não desista, não olhe para a dificuldade, mas olhe para Cristo. O povo que tinha saído do Egito ficou ali no deserto durante 40 anos. Muitos não contemplaram o cumprimento da promessa de Deus que Deus havia feito para eles. E por que eles não contemplaram? Eles não contemplaram diante da sua própria incapacidade. Eles tiveram incredulidade no seu coração. Eles tiveram dúvida, eles reclamaram, eles murmuravam, e tudo eles reclamaram. Eles clamaram com o libertador, de repente estava reclamando do próprio libertador que Deus tinha levantado, que foi Moisés. E tudo para eles era reclamar. Mas quando nós nos adoramos, quando nós adoramos somente Cristo, quando nós nos colocarmos diante de Deus, saiba que Cristo é contigo. Saiba que tudo pode estar acontecendo de ruim ao seu redor, mas você vai olhar: ei, meu alvo é Cristo. Minha motivação é Cristo. A minha força é Cristo. Meu ânimo é Cristo. A minha energia que eu preciso para fazer minhas tarefas diárias, o que eu preciso fazer, vem de Deus. Não vem de mim, mas vem nele. Não desista. Seja forte, corajoso, tente bom ânimo. Como Jesus venceu, vós também venceremos nele, na força dele, na coragem dele. Não desista de Cristo na sua vida, porque a prova chegou. Não, siga em frente. Desertos vêm para todo mundo. A diferença está como nós passamos por ele. O ímpio passa sozinho, mas você que tem Cristo, você passa com ele. Independente de como esteja e qual for a sua luta, Cristo passa com você. Ele não desistiu de você porque você vai desistir dele. Ele deu a vida dele por você. Por que desistirá dele? Por que vai o abandonar? Não o adore. Adore. Deus não te vê como um homem te vê. Deus não olha para você muitas das vezes como eu e muitos outros olham.
Deus olha para nós e vê pessoas fortes, corajosas e que têm disposição para vencer e romper guerras. Porque Cristo é contigo. Cristo te ama. Ele não te abandonou. Ele é contigo. Nesta noite, se coloque na posição que Deus tem sobre a sua vida. Se coloque diante dele todas as suas dificuldades. Coloque diante de Cristo toda a aflição que habita no seu coração, toda a angústia, toda a frustração, toda a dor. Deposite tudo isso no Senhor e fala: Deus, eis-me aqui, eu preciso de ajuda. E Ele é a sua ajuda. Coloque tudo que você está sentindo diante de Cristo, porque é Ele que vai mudar o quadro da sua história. É Ele que vai mudar a sua história. É Ele que vai entrar e vai salvar, e vai operar, e vai fazer o milagre, e vai restaurar a sua família, a sua vida. É Ele. Se coloque diante de Deus tudo que você estiver sentindo, porque a palavra de Deus fala que Ele é o médico dos médicos. Saiba que Deus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para mim, Ele veio para você. Ele veio para aqueles que estão com a alma machucada, feridas internas, ferida interior, feridas que o remédio não cura, feridas que não tem remédio, não tem nada que possa fazer aliviar a dor, mas nele encontramos o alívio, mas nele encontramos a solução, nele encontramos o bálsamo que precisamos, nele encontramos a saída, nele encontramos a restauração. E Deus, Ele quer te reestruturar. Deus, Ele quer nesta noite te curar. Deus quer nesta noite te restaurar. Deus quer nesta noite, Ele quer te salvar. Ele quer te preparar para algo, para projetos maiores do que você possa imaginar, porque Ele está te capacitando, é Ele que está te restaurando, e nesta noite Ele quer te reestruturar, Ele quer te curar, Ele quer curar suas feridas da alma. Simplesmente se coloque diante de Cristo. Nesse momento, estarei finalizando essa live com uma oração. Curva sua cabeça, ore juntamente comigo e coloque-se diante do Senhor todas as suas dificuldades, todas as suas frustrações, toda a sua ansiedade, toda a opressão que vocês têm sentido até aqui. E hoje Deus vai te dar a vitória. E hoje Deus vai entrar nessa história. E hoje Deus vai entrar nesse cativeiro. E hoje Deus vai fazer o impossível se tornar possível, porque Ele é Deus na sua vida. Ore juntamente comigo, Senhor Deus. Pai, nesta noite, Senhor, visite cada uma dessas pessoas, Pai, que estão até aqui, nesse momento, assistindo essa live. Pai, eu não sei do que elas precisam, mas o Senhor é Deus que sabe. Eu não sei, Pai, o que cada uma delas necessita, mas o Senhor é Deus que contempla o coração de cada um. Entra, Pai, na vida dessas pessoas, Senhor. Restaura, leva a cura interior, Senhor. Restauração familiar. Senhor Jesus Cristo, Pai, muda cativeiro, muda história. Senhor Deus, entra com plano de salvação, porque é o Senhor Deus que é o único que pode restaurar, é o único que pode libertar, é o único Deus que pode tirar dessa prisão, e é o único Deus que pode tirar dessa escravidão que se encontra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, curar, libertar, transformar e levantar pessoas, Senhor, fortes para essa geração, que possa levantar pessoas fortes, Pai, para vencer e enfrentar a guerra, e enfrentar, Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor tem proclamado para cada um de nós. Pai, nesta noite, eu te peço e já te agradeço. Amém. Eu agradeço por cada um que estiver aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa falar fortemente mais nos seus corações. E muito obrigada por cada um. Que Deus possa recompensá-los poderosamente, e que Deus possa falar muito mais aos seus corações,
Amém? Fique com Deus. Muito obrigada por a participação de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. E que Deus o abençoe. Amém? Nesse dia de hoje. Possa ter uma ótima noite. E um excelente final de semana que já está por vir. Amanhã é sexta, mas depois de abençoar, vem domingo. E que Deus abençoe. E Deus te guarde. Amém?